Fala, turma do carro, tudo beleza? Mais um GM aqui no canal, dessa vez um Agile LTZ, um carro que serviu para um propósito específico na sua época e que precisa ser entendido para que suas qualidades sejam percebidas. Vamos aqui, ao longo desse vídeo, contar um pouco dessa história, além, é claro, de mostrar todos os detalhes dessa unidade, uma LTZ completinha. Fica ligado nesse vídeo que ele está muito bom, e essa unidade especificamente está num estado de conservação excepcional. Aproveitando, nossos agradecimentos ao inscrito Deleon por nos emprestar a sua caranga para fazer esse review. Deleon, obrigado e parabéns! Este deve ser um dos Agiles mais novos rodando por aí. E começando a contar um pouco da história desse carro, lá no final da década de 2000, a GM passava por uma crise muito forte. E por conta disso, teve que recorrer ao governo americano e às suas subsidiárias espalhadas pelo mundo para não fechar as portas em definitivo. Guarde essa informação, pois ela será útil ao longo desse review. E foi nesse cenário maluco que o Agile surgiu. A GM anunciou naquela época que faria uma reformulação geral em sua linha. E a primeira experiência, por assim dizer, foi exatamente este carro, que trouxe consigo a nova identidade da marca. E aqui vai o primeiro ponto crítico dessa história. Antes mesmo do Agile ser lançado, a Chevrolet se esforçava aqui no Brasil para criar um clima de suspense em relação ao seu projeto Viva. E quando começaram a surgir os primeiros desenhos e fotos do modelo, tínhamos um cenário promissor. A ideia é que teríamos um hatch compacto com um desenho muito interessante. Era esperado uma mini Captiva, só teve um problema. A expectativa era ter algo parecido com isso. E o que chegou no mercado de fato foi isso. Essa foi uma das maiores decepções do mercado automobilístico, e se esteticamente ele decepcionava, estruturalmente não era diferente. Tínhamos o Corsa C, que poderia servir de base para esse projeto, um carro muito mais bem construído, com subchassi na estrutura e outras coisas. Mas aí é que tá. Lembra que eu falei que a matriz da GM lá nos Estados Unidos estava passando por dificuldades? Então, a palavra de ordem lá era economizar, e foi o que eles fizeram. No lugar da estrutura do Corsa C, utilizaram a do Corsa B. Sim, aquele mesmo que foi lançado lá na década de 90. O fato é que ele tinha uma estrutura muito mais simples e, consequentemente, mais barata. Agora, num primeiro momento, avaliando tudo o que foi dito até agora, temos a impressão que esse carro não tem como ser bom, certo? Não exatamente. Ao mesmo tempo que a GM queria um projeto barato, ele precisava ser disruptivo para descolar a Chevrolet da imagem de montadora com projetos obsoletos, a maior parte baseados na Opel, divisão europeia da marca. E o que eles fizeram para que isso acontecesse? Além de um desenho claramente inspirado na Chevrolet americana, eles tentaram dar a ele bastante espaço interno e encheram o modelo de opcionais, principalmente esta que é a versão mais completa. Mas antes de falar sobre isso, falemos sobre seu desenho. E começando aqui pela dianteira, na minha opinião, foi aqui que a Chevrolet mais errou. Lembre-se que o projeto original era muito mais harmônico e proporcional. A grade parece ter sido transplantada de alguma caminhonete para este carro sem adaptação nenhuma. E não conversa com o resto do carro. Para deixar um pouco melhor, temos uma faixa na cor do veículo dividindo a grade em duas. Os faróis, embora não sejam um exemplo de beleza, têm dupla parábola e cumprem bem o seu papel. Adicionalmente, temos faróis de neblina para auxiliar na iluminação. Indo para a lateral, temos uma linha de cintura alta. E o destaque aqui fica por conta das rodas de liga leve calçadas em pneus nas medidas 185/60 aro 15. Rodas de tamanho razoável, mas dado o tamanho das caixas de roda, elas poderiam ser aro 16 para preencher melhor o espaço. Mas essas aqui são legais até. Os freios utilizam a já manjada receita de discos ventilados na dianteira e tambor nas rodas traseiras, padrão no segmento. A suspensão é independente do tipo MacPherson na dianteira e eixo de torção na traseira, também padrão na categoria. Os retrovisores, maçanetas e frisos são pintados na cor da carroceria. E acompanhando a linha dos vidros, temos um detalhe que foi o precursor do teto flutuante de vários veículos. Há quem goste e há quem deteste. Minha opinião é que se fosse ruim, não teria sido copiado por vários outros carros de várias marcas. Se hoje isso é uma modinha, foi esse cara que inventou. Indo para a traseira, temos uma lanterna de desenho regular, além de um para-choques um tanto alto. Não temos de série sensores nem câmera de ré, o que era absolutamente normal na época de seu lançamento. Aqui outro detalhe é a ponteira de escape, que embora simples, é de desenho bem bonito.
diferente da maioria que acaba sendo um cano apontando para baixo. Na tampa do porta-malas, o destaque fica por conta da gravata dourada da Chevrolet. Sua abertura é feita através de um botão e, quando aberto, nos surpreende com um espaço e acabamento muito bons. Tudo forradinho, temos proteção plástica na base do porta-malas, onde as bagagens encostam, não temos lata em lugar nenhum, os bancos traseiros são bipartidos, temos iluminação e ganchos para pendurar sacolas, além de suportes para fixação de carga no assoalho. Para completar, o step é uma roda com um pneu do mesmo tamanho das outras. Sobre seu tamanho, são 327 litros, é o maior da categoria já testado aqui no canal. No quesito porta-malas, este carro merece um 10. Sobre o seu tamanho, são 3 metros e 99 centímetros de comprimento, já seu entre-eixos é de 2 metros e 54 centímetros, sua altura é de 1 metro e 47 centímetros e sua largura é de 1 metro e 68 centímetros. Ele é um compacto, mas seus números chegam bem mais perto do Sandero que do Corsa, carro que ele veio para substituir. Se a ideia era ser um carro maior e mais espaçoso, eles conseguiram. Mas isso reflete no espaço interno? É o que vamos ver agora. E iniciando a avaliação da parte interna, falemos um pouco destes bancos, que na versão LTZ possuem ajuste de altura para o motorista e são forrados num tecido que, além de muito bonito, tem um toque sensacional. É uma espécie de camurça, muito comum no GM de antigamente, mas que hoje em dia não existe mais. Eu gostaria que a Chevrolet, assim como outras montadoras, voltassem a oferecer este tipo de tecido como opção de forração, e não somente o couro e o tecido comum, como virou padrão hoje em dia. Sobre a posição de dirigir, a espuma tem a densidade certa, mas como todo GM, ela é atrapalhada pela direção e pedais deslocados levemente para a direita. Mais uma prova que ele copiou as qualidades e defeitos do Corsa B, do qual é derivado. Mas tirando isso, até mesmo pela qualidade do tecido do banco, a posição não é ruim. Some a isso o fato dele ter uma altura um pouco mais alta, bem ao estilo do Volkswagen Fox, um dos seus rivais à época, e temos aqui uma ótima opção para o público que prefere esse tipo de posição. O painel é todo em plástico duro, o que não é novidade na categoria, mas ele trazia consigo um painel que só foi visto depois na Montana. Era um painel diferente e tinha lá sua beleza. Na parte superior temos um porta-objetos com tampa, boa saída para colocar o GPS, acessório comum naquela época. Um detalhe bacana são os controles do ar-condicionado que contam com uma telinha digital. Mas aqui eu preciso fazer uma observação. A tela de fato é digital, mas o ar não é. Mas não é porque o ar não é digital que ele é ruim. Pelo contrário, ele gela o interior do veículo com eficiência. O rádio é um modelo de 1 DIN somente, e é exatamente o que era comercializado à época, com entrada para CD, leitura de MP3 e Bluetooth. Lembrando que o primeiro compacto a trazer uma central multimídia de série foi o Onix, mas isso algum tempo depois somente. O console central tem a alavanca de freio de mão do tipo convencional e um porta-objetos bem simples, com 2 porta-copos que estão posicionados de maneira a servir a quem está no banco traseiro, e mais à frente, mais 2 porta-copos para quem vai na frente. E a alavanca de câmbio, que tem engates semelhantes ao do Corsa, um tanto mole demais, mas não é dos piores, eu gostei. Já o painel de instrumentos fica no meio do caminho interessante entre o que se via no Corsa, ou quase todos os carros da GM vendidos na época, e o que veríamos algum tempo depois em Onix, Cobalt, Spin e por aí vai. Ele tentava ser moderno, e sua disposição não era, por assim dizer, tradicional. E demora um certo tempo para você se acostumar, mas vou dizer aqui que gostei também. E pelo visto, eu não fui o único. Vocês já viram os novos painéis das BMWs que estão saindo? Pois é, ele conta ainda com um computador de bordo bem simples, é verdade, mas lembrando que isso era numa época em que este item ainda era uma novidade, e alguns carros de categoria superior ainda não tinham este acessório. Ah, aqui outro detalhe curioso sobre o modelo, ou melhor, mais especificamente esta unidade. Quando eu disse lá no começo que esse carro estava num estado de conservação muito bom, esqueci de dizer que ele tinha apenas 18 mil quilômetros rodados, praticamente uma mosca branca de olho azul. O volante é bem simples, mas nesta unidade trazia consigo o airbag, além de regulagem de altura na coluna de direção. Encontra-se ali também o controle de cruzeiro, item raro em carros manuais. À sua direita, outra boa surpresa do modelo. Seus faróis vinham com sensor crepuscular, ou seja, eles vinham com acendimento automático.
O retrovisor interno é do tipo convencional. Temos luzes de leitura individuais para motorista e passageiro, assim como espelho nos retrovisores, também para motorista e passageiro, mas sem iluminação. As portas dianteiras são em plástico duro, possuindo uma pequena faixa de tecido. Apenas os vidros dianteiros são elétricos, assim como o ajuste dos retrovisores. A maçaneta é bem diferente do que costumamos ver por aí, lembrando as garras de um gavião. De resto, o que temos é um acabamento bicolor. Indo para o banco de trás, a mesma padronagem no tecido dos bancos. Bancos estes que contam com cinto de segurança de 3 pontos e apoio de cabeça somente para quem vai nas extremidades. Quem sentar no centro terá apenas cinto abdominal e mais nada. Fora isso, quem sentar nessa posição terá como um desafio a mais o túnel central de tamanho mediano, atrapalhando um pouco quem vai aqui. O espaço é muito bom, tanto na cabeça quanto nas pernas, uma das maiores qualidades deste modelo, ao contrário do Celta, que divide a mesma plataforma. Aqui temos espaço de sobra. As portas traseiras têm o mesmo nível de acabamento das portas dianteiras, inclusive com uma pequena porção de tecido. Chama atenção aqui a tampa falsa do interruptor do vidro. Não fosse a manivela logo abaixo, seria fácil confundir com um botão de verdade. Poderia ter os 4 vidros elétricos, mas está dentro do que seus concorrentes entregavam e ainda hoje entregam, né? No teto, não temos iluminação no banco traseiro, mas para compensar, todos os passageiros possuem alça de teto. Na média passa. Ok, por dentro posso dizer que ele é melhor que por fora. E quanto ao motor deste carro, será que ele dá conta? É tudo uma questão do que você quer com este carro. Estamos falando do motor GM 1.4 Família 1, batizado de EconoFlex. Lógico que quem deu esse nome para ele era um piadista, mas disso falaremos mais tarde. Vamos começar por suas características. Este motor equipou uma porrada de carros da GM, inclusive o Corsa C, também avaliado aqui no canal recentemente. Termina de ver esse vídeo, primeiro termina esse. E dá uma olhada no vídeo do Corsinha também, tenho certeza que você vai curtir. Quanto a este carro aqui, podemos dizer que se tivéssemos que escolher somente uma qualidade para esse motor, com certeza eu escolheria o baixo custo de manutenção. Suas peças podem ser encontradas em qualquer canto e não são caras. Este é um carro com um dos menores custos de manutenção atualmente, e este fato por si só já dá ao modelo uma vantagem competitiva e tanto. Seus problemas crônicos não são muitos, e a maioria está relacionada ao seu sistema de injeção. Assim como no Corsa, no Celta, Meriva, qualquer carro da GM praticamente, vai ter esse problema. Vi também vários relatos de problemas relacionados ao catalisador, o que acaba forçando a sua troca prematura. Por fim, temos algumas reclamações sobre seu sistema de embreagem, que tende a se desgastar e exigir sua troca mais cedo que em outros modelos. Mas, uma vez que todos esses problemas estão resolvidos, temos um motor muito confiável e com uma potência até razoável. Estamos falando de uma potência de 102 cavalos quando abastecido com etanol e 97 quando abastecido com gasolina. Já o seu torque fica na casa dos 13,5 quando estiver andando com etanol e 13,2 quando o combustível no tanque for gasolina. São números razoáveis para a cilindrada, mas seu design pouco aerodinâmico acaba fazendo com que aqui ele ande menos que no Corsa, por exemplo, e isso se reflete nos seus números de desempenho. O seu 0 a 100 é feito em 12,5 segundos e sua velocidade máxima é de 166 km por hora. Ou seja, este carro fica no meio do caminho entre o Celta 1.0 e o Corsa 1.4 no que diz respeito ao desempenho. Agora falemos do consumo deste que é chamado de motor EconoFlex. Andando na cidade, com etanol, seu consumo médio é de 6,5 km por litro, mas se o combustível utilizado for gasolina, seu consumo será de 9,4 km por litro. Já em rodovias, o consumo com etanol será de 8 km por litro e na gasolina teremos uma média de 11,5 km por litro. Tudo isso carregando uma carcaça que pesa 1.075 kg. Na real, não é um carro tão pesado assim. Como pode ser visto, não é o motor mais econômico do mundo. Em parte, isso se deve à idade do projeto desse motor, que foi usado pela primeira vez aqui no Brasil no Corsa B em 94, mas na Europa ele já rodava bem antes disso. E por falar em rodar, bora dar uma volta nele para ver como ele se comporta. E andando, o Agile surpreende pelo conforto. Em parte, este conforto se deve ao espaço interno generoso, mas não só. Os bancos são muito melhores que os atuais do Onix, por exemplo. A já famosa direção torta dos carros da GM atrapalha um pouco, mas não o suficiente para tirar o brilho do modelo. Sua altura livre do solo faz com que seja muito difícil raspar em lombadas.
Sua suspensão não chega a ser dura, mas ela tem um acerto mais puxado para o firme. Por ser um carro 1.4, ele deveria andar mais, mas aqui ele acaba sofrendo por conta do seu tamanho. A direção hidráulica não é das mais leves, mas é tão boa quanto qualquer direção hidráulica de 10 anos atrás. A pergunta que fica então é: o Agile ainda vale a pena? Olha, confesso que antes de andar no carro, eu te diria para procurar outra alternativa. O maior problema deste carro foi a expectativa que não só eu, mas o mercado inteiro colocamos antes de seu lançamento. Se eles tivessem feito menos alarde e não tivessem mostrado as projeções para o modelo, talvez ele tivesse agradado um pouco mais. Mas depois de andar nele, vou te falar que ele tem sim qualidades para merecer uma chance de preencher uma vaga na sua garagem. Dentro da sua categoria, ele tem itens que mesmo hoje ainda não são vistos em todos os carros com frequência, como acendimento automático dos faróis, piloto automático e ar-condicionado com display digital. Ele tem ainda outros itens que hoje são considerados normais, mas na época nem tanto, como retrovisores elétricos, computador de bordo ou coluna de direção com ajuste de altura. Fora tudo isso, temos ainda um espaço interno difícil de ser visto na categoria e um porta-malas gigante e muito bem acabado. Lógico, ele tem problemas, mas todos os carros têm. E somando todas essas qualidades ao seu custo de manutenção abaixo da média, o que temos é um carro barato de manter e que vai te tratar muito bem. Ele não é o mais bonito, é verdade, embora isso seja uma percepção minha. Ele entra na mesma classe do Cobalt, Versa, Etios, Sandero de primeira geração e por aí vai. Mas se você não liga para isso e também não precisa ou não faz questão de um carro que tenha uma performance de tirar o fôlego, este pode ser com certeza uma ótima opção no mercado de usados hoje. Turma, é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram do conteúdo, dá joinha, comenta aqui embaixo com sugestões ou dúvidas, compartilha esse e outros vídeos do canal com seus amigos e se inscreve no canal se você não é inscrito. Me segue no Instagram, que lá eu posto outros conteúdos, e aciona o sininho para ser avisado sempre que tiver outro vídeo. Toda semana tem novidade e você não vai querer ficar de fora. Dá essa moral pra gente que vai nos ajudar bastante. Falou, turma. Vejo vocês no próximo vídeo. Fui!